A paz, amados irmãos, tudo bem com todos vocês? Estamos aqui para gravar mais esse vídeo com mais uma porção da palavra do Senhor para a vida de todos vocês. Eu espero que todos estejam bem, debaixo da graça e do poder do Senhor, que a sua família esteja guardada, protegida e que nenhum mal de fato chegue à sua casa, à sua parentela. Esse é o meu desejo do meu coração. Eu quero meditar com vocês hoje no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 36, e a mensagem de hoje é as 3 fases da confiança em Deus. Esse texto é um texto bastante conhecido, texto de Mateus 14. A partir do verso 22 tem um relato muito interessante de Jesus com os seus discípulos. Nós vamos ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava já a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, assustados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou e todos os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és Filho de Deus." Amém? Até aqui esse texto, então, um texto muito conhecido, você já deve ter lido por diversas vezes, ouvido muitas pregações. Esse episódio em que Jesus anda então sobre as ondas daquele mar, sobre o mar, e Pedro também, nesse rompante de ousadia, e de fé, ele também consegue andar, ele anda também sobre as águas do mar, mas ele, em determinado momento, ele começa a reparar no vento e começa a olhar para baixo, ele começa a ficar com medo, então ele começa a afundar. Então Jesus o socorre e leva ele de volta para o barco. Esse episódio é muito interessante, envolvendo Jesus e seus discípulos, especificamente Pedro aí nessa questão, porque ele demonstra 3 pontos importantes, 3 fases do que eu quero chamar hoje de 3 fases da confiança em Deus. São 3 fases que todos nós, como cristãos, nós enfrentamos, na nossa caminhada cristã. Essas 3 fases nós enfrentamos, e eu posso até dizer que por muitas vezes na nossa caminhada cristã nós passamos por essas 3 fases. A primeira delas é a confiança integral na palavra de Jesus. Essa é a primeira fase. Depois, o enfrentamento das circunstâncias que podem minar a nossa fé e minar nosso ânimo. E então são palavras, são situações que acabam por muitas vezes minar a nossa fé. E a terceira é o nosso grito de socorro e a restauração da nossa confiança em Deus novamente.
Então, se você observar, nós como cristãos, nós muitas vezes passamos por essas 3 fases, né? A primeira é a fé inabalável na palavra de Jesus, depois o enfrentamento das situações que balançam muitas vezes a nossa fé, mas depois vem o nosso grito de socorro, é a restauração de novo da nossa confiança em Deus. Interessante, nós vemos essas 3 fases nesse episódio em que Pedro enfrenta então essa situação. A primeira fase qual é? Como eu disse, confiança na palavra de Deus. Quando Pedro falou para Jesus, se é o Senhor mesmo, que eu vá então até o Senhor, andando também sobre as águas, como o Senhor está fazendo. E Jesus disse, venha. E Pedro então saiu do barco com toda ousadia, ele saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ou seja, ele confiou nas palavras, confiou integralmente na palavra de Jesus. Vem aqui, pode vir sem nenhum problema. Então Pedro confiou e Pedro colocou os seus pés ali para fora do barco em meio àquela tempestade, em meio àquela tormenta e começou a andar então sobre aquelas águas. Então assim também nós, em certos momentos da nossa vida, nessa primeira fase, nós também confiamos inteiramente na palavra do Senhor e nas suas promessas. Nós andamos também no meio da tormenta, no meio da dificuldade, nós entramos também na batalha sem temer, porque estamos confiantes na palavra do Senhor. Não há medo, não há insegurança, andamos firmes e constantes, né? Essa é a primeira fase e é assim que deve ser. Assim que nós somos chamados para viver, nós somos chamados para andar por fé e não por vista. Nós somos chamados não para duvidar, né? Duvidar do poder de Deus, das promessas de Deus, da graça de Deus disponível para a nossa vida. Nós somos chamados para crer. Tiago vai dizer que o homem que ele duvida, né? Ele é tão inconstante como a onda do mar, né? Ela vem e vai, ora está de um jeito, ora está do outro. Então a pessoa que duvida é inconstante. Nós não fomos chamados para duvidar, mas para confiar integralmente na palavra do Senhor. Eu sei que você deve se lembrar daquele episódio dos pescadores também, em que haviam pescado a noite toda, não conseguiram nada. Jesus então chega até eles e diz assim, olha, vamos até ali o mar e vocês vão jogar as redes. E eles falam, olha, Jesus, a gente trabalhou a noite toda, não conseguiu nada, mas se o Senhor está dizendo, segundo a tua palavra nós faremos. Então quando eles fizeram segundo a palavra de Jesus, eles pescaram trouxeram tantos peixes nas suas redes que eles não conseguiram, tiveram que pedir ajuda a outros barcos para carregar. Então, segundo a tua palavra. E é exatamente isso. Exatamente isso, é confiar na palavra do Senhor. Essa fase, nós nunca deveríamos sair dessa fase de confiar integralmente na palavra do Senhor, né? E entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas aí vem uma segunda fase, né? Como eu disse, todos nós passamos por isso, né? A primeira fase nós confiamos integralmente. Como Pedro, nós colocamos o pé para fora do barco, andamos no meio da tormenta, sem problema nenhum, confiando só no Senhor. Mas a segunda fase é a fase em que Pedro, ele olha para o vento, ele começa a olhar para baixo, e então ele começa a afundar. A segunda fase é o de reparar nas circunstâncias ao redor. Que circunstâncias são essas? São circunstâncias que minam a nossa fé. Porque quando Pedro começou a então reparar no vento, começou a ficar com medo, ele começou a afundar. Quando ele começou a olhar a circunstância ao seu redor, ele começou a afundar. Então essa segunda fase é aquela fase em que chega a circunstâncias desagradáveis.
chegam as decepções, chegam as dores, chegam as tormentas e os vendavais da vida chegam também, então começam a balançar a nossa fé, e aí nós sentimos medo, nós sentimos angústia. Nessa fase, então, nós começamos a olhar para a tribulação e não vemos a saída para aquilo, nós começamos a olhar para a doença, isso nos desespera, nós começamos a olhar para a situação econômica, isso nos traz um desalento, um desânimo à nossa alma, e de repente nossos olhos já não estão mais focados no Senhor, nossa fé já não está mais integralmente na palavra do Senhor, nossos olhos estão apenas nas dificuldades, no mar que está bravio ao nosso redor, e deixamos de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nesse ponto, nós começamos a duvidar. E quando nós começamos a duvidar, nós começamos a afundar, né? Mas graças a Deus que existe uma terceira fase. Como eu disse para vocês, a primeira fase, confiança integral no que Jesus diz. Na segunda fase, vem as situações difíceis e aí começa a minar a nossa fé e a gente começa a afundar. Mas existe uma terceira fase, né? E essa terceira fase é o clamor e o socorro de Deus na nossa vida. Então a primeira fase é a confiança integral na palavra de Deus. A segunda fase é aquela de reparar nas circunstâncias e começar a afundar. Mas a terceira fase é o clamor e o socorro de Deus. Veja quando Pedro ele falou assim: Senhor, salva-me. Imediatamente o Senhor estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Por que você duvidou? Né? Então veja bem, essa terceira fase, Pedro começou a afundar. Ele começou a afundar e ele clamou: Senhor, tem misericórdia, estou afundando, né? Vou afogar aqui nessa situação. Jesus estendeu a mão. Graças a Deus, meu amado, que existe essa fase. É a fase do retorno na fé, é a fase do avivamento, é a fase de crer novamente nas promessas de Deus em qualquer situação, em qualquer dificuldade, em qualquer luta. É a fase que o Senhor estende as mãos, nos socorre, nos tira do turbilhão da dificuldade, da angústia, da incredulidade, da dor, do medo, e nos faz enxergar então agora pelos olhos da fé a esperança, a fé e os dias melhores para as nossas vidas. Então essa é a terceira fase. Graças a Deus que existe a terceira fase para nos fazer retornar à fé. E só o socorro de Deus é que vai nos fazer retornar à fé. Só o socorro de Deus é que vai te fazer voltar ao primeiro amor, voltar a confiar, né, nas promessas de Deus, em que a tribulação te tirou essa fé, te tirou essa esperança. Só o poder de Deus para restaurar você novamente a fé, a confiança no Senhor. Nós não devemos duvidar do poder e da graça de Deus disponíveis a cada um de nós. Devemos nos lembrar que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Olha o que eu quero dizer para você essa mensagem, né? Em que fase você está hoje? Né? Se você está, pastor, eu estou na fase 1, eu estou crendo integralmente nas promessas de Deus, na palavra de Deus, então a sua função hoje é animar os seus irmãos, é mostrar para os seus irmãos, ser um instrumento para abençoar a vida de outros com essa fé exuberante, com essa fé poderosa que você está demonstrando totalmente na palavra do Senhor. Mas talvez a sua fase seja a fase
2, em que você acabou olhando muito para o vendaval, para as dificuldades, para os problemas e está perdendo a sua fé, está te desestruturando. Você está então cada vez sentindo que a sua fé está sendo minada. Então, se você está na fase 2, é hora de você correr rapidamente, clamar ao Senhor, e o socorro do Senhor virá sobre a sua vida. E essa é a fase 3, é o retorno à fé, é o retorno à esperança, e é o retorno, à alegria, de confiar no Senhor e saber que o Senhor está direcionando, vai direcionar a sua vida, a esperança de dias melhores para cada um de nós. Essa esperança então voltará para a sua vida e para o seu coração. Amém, queridos? Então, fase 1, confiança integral na palavra de Jesus e andar no meio da tormenta. Fase 2 é olhar muito para as circunstâncias e começar a afundar. A fase 3 é correr e clamar ao Senhor, e o socorro do Senhor virá sobre a sua vida. Você vai voltar para a fase 1, que é confiar integralmente no Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe na sua vida. Esteja você em qualquer situação, fase 1, 2 ou 3, Deus é contigo e Deus é poderoso para te ajudar. Fica com Deus com mais essa palavra, em nome de Jesus. Amém.